Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, quem está chegando, quem vai chegar aqui conosco essa noite. Essa noite a gente tem um tema muito caro para mim, um tema que eu tenho muito carinho, que é sobre ferramentas para facilitadores de dinâmicas de grupo, online e presencial. Oi Laís, seja bem-vinda. Então, esse tema especificamente, vamos dizer assim, era o tema que eu queria lançar agora nesse ano com vocês, tá? Eu comecei, na realidade, as minhas lives, quem tá aí no meu canal desde o início, né, em janeiro desse ano. Entrevistei várias pessoas, conversei um pouquinho com você sozinha, né? Tivemos, assim, muitos momentos interessantes aqui. E hoje, só que nunca eu me apresentei, vamos dizer assim, de uma forma completa, né? Hoje eu estou falando sobre um tema que realmente é muito caro para mim em vários sentidos, eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais completa sobre mim, tá? Quem eu sou então? Eu sou a Débora Maria Victória de Barros, isso vocês sabem, tá no meu site, né? Eu sou psicóloga e socióloga, trabalho então como consultora da Treine, Crie e Faça, né? Da TCF Consultoria, sou especialista em dinâmica de grupos, tenho MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Educação, doutorado em Sociologia, sou personal coach e coach empresarial. Trabalho com dinâmicas grupais há mais de 30 anos, por isso que eu tenho todo esse carinho por ela, né? E já elaborei diversos materiais para facilitadores e dinâmicas grupais desde 1995, onde eu montei o primeiro material naquela época, 95, a gente trabalhava com VHS, né, e Super V. Então eu produzia minhas fitas em Super V, eram 20 dinâmicas para facilitadores de dinâmica de grupo. Obviamente que as tecnologias foram crescendo e hoje eu vou apresentar um produto novo para vocês, tá? Assim como eu também ministrei diversos cursos sobre o tema, curso para facilitadores de dinâmicas grupais, aí todas as decorrências, como desenvolvimento de equipe, interpessoal, feedback, clima organizacional e por aí vai. Trabalho com empresas dos mais diferentes portes, públicas e privadas. Atualmente eu sou servidora pública, né? Além de escolas de governo, e tenho experiência também em docência universitária. Atualmente, há poucos, nesse ano ainda, a gente teve a oportunidade com uma escola de governo transformar um curso presencial de dinâmicas grupais para o modo online. Então, esse foi o meu desafio, vamos dizer assim, a partir da pandemia de 2020, né? Como eu gosto muito de trabalhar online, então eu dei aula para vários alunos online, fiz alguns cursos online, mas me chamou a atenção que a gente precisaria de ferramentas que comportassem o fato da gente poder trabalhar online, né? Da gente poder trabalhar com essas dinâmicas de grupo, sejam jogos de empresa, sejam dinâmicas, jogos competitivos ou jogos cooperativos, que é uma coisa que já está no mercado há alguns anos, né? Desde a década de 90. Então, de qualquer forma, propiciando aprendizagem para as pessoas com essas ferramentas tão potentes que são as ferramentas de dinâmica de grupo, tá? E aí, como eu estou, né, trabalhando aqui especificamente ferramentas para facilitadores de dinâmicas de grupo online e presencial, para quem já é facilitador e para quem também quer se inserir, vamos dizer assim, nesse universo que é muito amplo. Então, primeiro a gente vai definir o que são dinâmicas de grupo e dinâmicas dos grupos. Existe uma diferença aí. Quando eu falo em dinâmicas de grupo, eu estou falando em técnicas, ou ferramentas vivenciais que são aplicadas aos grupos. Temos técnicas de apresentação, de aquecimento, criatividade, estilo de liderança, empreendedorismo, papéis desempenhados no grupo, jogos de empresa, enfim, são, vamos dizer assim, é um cabedal bem grande, né, de dinâmicas de grupo que a gente tem, vamos dizer assim, ao nosso dispor enquanto facilitadores, enfim. Então essas são as dinâmicas de grupo, são as técnicas. Mas vê bem, eu posso aplicar uma técnica pela técnica. Já me aconteceu de eu, vamos dizer assim, estar num evento, né, ou num curso, e chegar alguém para mim e dizer assim: ah, Débora, tu que é facilitadora de dinâmica de grupo, a gente não sabe o que vai fazer nessa meia hora, cria uma técnica lá, ou faz uma dinâmica para a gente, vamos dizer assim, ocupar o nosso tempo. Não é para esse o objetivo exatamente que as dinâmicas de grupo se prestam, né? Elas têm o objetivo de aprendizagem, uma aprendizagem do adulto. A gente também pode aplicar para crianças, mas normalmente eu trabalho muito com adultos, né? Então eu trabalho de uma forma andragógica com ela, né?
Então, elas se prestam para a gente fazer todo um processo de aprendizagem na cabeça das pessoas e não preocupar um tempo. Quer dizer, se eu tenho tempo que está sobrando, eu aproveito para fazer uma discussão com as pessoas, dar um intervalo maior, fazer outras coisas, mas não encaixar alguma coisa só para dizer que eu encaixei, né? Por quê? Porque quando eu utilizo essas ferramentas, elas têm que ter um propósito. Por isso que a gente fala, então, em dinâmica dos grupos, né? E vamos dizer assim, é um conceito mais elaborado a respeito dessas ferramentas, né? O que são, então, as dinâmicas dos grupos? Corresponde ao processo grupal, ou seja, eu não preciso ter uma técnica específica para que eu esteja utilizando dinâmica de grupo. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa X, oi Nútria, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda, querida. Então, se eu trabalho numa empresa, qualquer empresa, pública, privada, pequena empresa, grande empresa, multinacional, não importa, né? O meu grupo de trabalho vai ter um processo grupal, um processo de funcionamento do grupo. Como é que a gente, vamos dizer assim, deduz esse processo? Como é que a gente entende esse processo? A gente pode aplicar várias dinâmicas, fazer ciclos de aprendizagem vivencial, já vou explicar o que é, mas a gente pode também observar o funcionamento. Existe uma forma de comunicação entre as pessoas. Será que esse líder exerce uma liderança efetiva, o líder, vamos dizer assim, burocrático, né? Ou o líder que foi designado pela instituição, ou de repente eu tenho pessoas na minha equipe que exercem uma liderança até maior do que o próprio líder? Como é que as pessoas se aliam? Elas se aliam a quem tem mais conhecimento? Elas se aliam a quem elas têm mais afinidade? Como é que são feitas as alianças nesse grupo? Como é que o processo de trabalho circula? De repente eu trabalho numa área que fica mais isolada do resto da instituição, é uma área que se comunica só com as áreas internas, é uma área que se comunica com toda a organização como um todo. Então eu estou falando do processo de funcionamento do meu grupo, que tem a ver com os processos internos de comunicação, enfim, e com os processos macro, inclusive com a distribuição de liderança, tá? Então, é como um determinado grupo se comporta frente a vários eventos, como ele disputa pela liderança, os papéis que são desempenhados no grupo. Às vezes a gente tem o coitadinho, a gente tem o agressivo, a gente tem o gozador, a gente tem aquela pessoa que sempre sabe aquela coisa bacana para nos dizer na hora certa, a gente tem aquele cara que trabalha um monte, a gente tem o mala sem alça, né, que se escora, a gente tem vários papéis sendo desempenhados, não só nas tarefas, mas também e principalmente nos papéis de relacionamento entre as pessoas, tá? As pessoas utilizam determinados mecanismos de defesa, até em se aliar com A, com B, com C, com D. Estratégias são utilizadas para poder convencer o líder, por exemplo, ou poder convencer a equipe de uma determinada necessidade ou de um projeto novo. Quais são os mecanismos que são normalmente utilizados? É muito burocrático? Isso também faz parte do processo grupal, né? Ao compartilhamento de experiências e alianças grupais, então, de novo, eu não preciso de uma técnica específica, uma dinâmica de grupo para descobrir como é que funciona o processo. Ele já existe, tá? Basta a gente observar, diagnosticar, enfim, posso usar também questionários e tal. Então, o processo, e ele aparece muito claramente para a gente durante as dinâmicas de grupo, porque aí fazendo o ciclo de aprendizagem vivencial, que eu já explico para vocês, eu vou conseguir entender como é que é o processo desse grupo. Então isso corresponde à dinâmica dos grupos, diferente de dinâmica do grupo, que é só uma técnica simples, independente, tá? Então, para nós trabalharmos o processo grupal, que é muito mais profundo, nós utilizamos uma coisa chamada ciclo de aprendizagem vivencial, que consiste em 5 etapas, tá? Bom, agora eu vou dar um exemplo, então, do que seria o ciclo de aprendizagem grupal. As 5 etapas correspondem à vivência propriamente dita, que as pessoas, quando eu dou uma consigna, o que elas têm que fazer, e elas vivenciam na técnica. Essa é a primeira fase. Segunda, seria o relato das experiências, onde as pessoas expressam os seus sentimentos, como é que elas, vamos dizer assim, vivenciaram essa técnica, como é que elas se perceberam, se sentiram. O terceiro momento é o processamento, né? Que é a análise do que ocorreu durante a dinâmica, né? Seria uma avaliação dos padrões de desempenho e o nível de interação entre as pessoas, tá? Então as pessoas vão analisar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Já dou um exemplo para vocês. Quarta fase seria a generalização.
que são comparações, analogias da dinâmica com o nosso cotidiano empresarial, nosso dia a dia. E a quinta fase seria a aplicação, quer dizer, aplicar o que foi vivenciado e discutido nas próximas atividades ou no seu trabalho como um todo. Por que ele é um ciclo vivencial? Porque começa com a atividade, com a vivência, ele vai até a aplicação e se volta para fazer novas aplicações, novas vivências, enfim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um jogo de dardos, né? Aqueles dardos que a gente joga assim, e de repente eu instituí algumas regras para esse jogo. Então fizemos lá 2, 3 equipes, e cada equipe tem que acertar, vamos dizer assim, se eu acertar na periferia vale 100 pontos, se eu acertar mais no meio vale 200, lá bem no centro 500. E a distância, então eu tenho que ter distância, né, e acertar. E para isso eu dou um tempo para as pessoas se planejarem, se organizarem, dou lá uns 15 minutos para elas verem como é que elas atiram, em que distância fica melhor, né, dou um tempo de planejamento para esse grupo. E depois mando ver, né, e quem fizer uma pontuação maior ganha o jogo. Bom, as pessoas normalmente adoram fazer essa vivência, eu já fiz vários momentos. Oi, Nando, seja bem-vindo. Eu já fiz essa vivência em vários momentos da minha vida e tal, do momento dos grupos, o pessoal adora, se envolve. Ela é uma dinâmica de planejamento também, de estratégia também. E o que acontece? Quem ganha fica muito feliz, quem não ganha, né? E cada uma das etapas eu pergunto para eles, e aí, como é que vocês se sentiram? E aí, vocês mudariam a estratégia? Porque, vê bem, se eu não sou tão boa de dardos, eu tenho que ter a habilidade de passar para uma outra pessoa, né? De repente não precisa todo mundo jogar ali. E vejo com ele como é, treino a pessoa, desenvolvo, vejo quem da minha equipe é melhor para isso. São estratégias que eu posso utilizar. Bom, mas no primeiro momento eu vivencio a técnica, né? E no segundo momento eu falo dos meus sentimentos, que seria o relato. Então vou dizer, eu me senti mal porque eu perdi o jogo, ou então eu tô feliz porque eu achei muito legal essa vivência, nossa, a gente ganhou, nossa estratégia funcionou, foi bacana, enfim, as pessoas vão relatar N coisas, tá? Depois disso, elas vão processar, ou seja, tanto quem ganhou quanto quem perdeu vai falar o que foi mais favorável ou desfavorável para quem perdeu. Eu vou fazer uma análise do que aconteceu para que eu tenha ganhado e para que eu tenha perdido. Eu usei quem tinha mais habilidade, eu arrisquei demais ou eu arrisquei de menos, né? Eu usei estratégias, então ali é o momento do processamento, terceira fase. Quarta fase seria a generalização, que é a comparação, a analogia da dinâmica com seu cotidiano empresarial. Quer dizer, isso acontece no meu dia a dia de trabalho, de repente eu quero tanto mostrar trabalho que eu nem vejo que eu tenho pessoas na minha equipe mais preparadas e que nós íamos fazer um resultado melhor se a gente utilizasse melhor essas pessoas, ou se a gente treinasse ou desenvolvesse algumas pessoas que têm um potencial melhor para jogar dardos. Porque nem todo mundo, de repente, pode ser que todo mundo queira ou e tal, mas vai ter alguém que vai ter mais habilidade, né? Então, eu estou usando isso ou eu estou usando sempre as mesmas estratégias e tendo sempre o mesmo resultado. E depois a aplicação, né? Quer dizer, aplicar o que foi vivenciado e discutido nas próximas atividades e no seu trabalho. Então, a partir de agora, eu vou ficar mais atento na minha equipe, se eu sou líder ou se eu, enfim, faço parte de uma equipe, para que a gente possa usar as habilidades das pessoas, dos papéis individuais e grupais, para que a gente possa ter mais resultado no nosso trabalho. Então, aí eu fiz o ciclo todo. E aí, como é que esse ciclo se repete? Bom, aí eu vou ter um outro momento, onde eu vou fazer uma outra vivência, talvez para aprofundar essa, ou aplicação mesmo no meu dia a dia de trabalho, e eu vou estar me experimentando, ok? Eu posso ter, então vê bem, eu passo de uma coisa individual na vivência e chego a alguma coisa da instituição. Então eu posso intervir tanto no meu funcionamento, descobrir, por exemplo, que eu preciso me desenvolver mais nisso, ou que eu não quero, não é uma coisa que eu tenho habilidade que eu não tô. Tem outras pessoas que é mais interessante desenvolver. Então eu posso tomar, vamos dizer assim, decisões individuais que vão refletir na minha equipe como um todo, utilizando o ciclo de aprendizagem vivencial. Outro exemplo, né? Existe uma coisa chamada criatividade. Então eu, sei lá, criei lá uma vivência, dei uma consigna de que as pessoas vão ter que criar, de repente, presentes, né? Vão dar presentes e elas vão ter que criar presentes diferenciados, isso vai valer pontos e tal. Essa é a consigna. E aí divido as pessoas em grupos e elas vivenciam isso, elas fazem essa consigna. Vai ter um tempo para fazer e de repente vai ter um resultado. Aí elas vão relatar como é que foi os seus sentimentos, como é que foi fazer isso, foi difícil? Né? Não, eu me senti sem criatividade, né? Porque todos nós somos criativos, mas daqui a pouco eu não me senti lá muito bem.
Então, ou então, nossa, foi muito bacana, eu gostei muito do resultado do meu trabalho, eu pude liberar a minha vida, enfim. Cada um vai ter um relato, um sentimento. Aí eu vou processar, por que será que para mim foi difícil fazer isso? Ou por que será que para mim foi fácil fazer isso? O que eu utilizei? Eu não ando utilizando muito a minha criatividade, eu ando muito dentro da caixinha, ando fazendo coisas só, eu trabalho numa empresa muito burocrática e só aquilo que as pessoas querem e não estou criando muito. Ou então, nossa, eu liberei a minha criança, esse é o meu canal, enfim, eu acho que por aí eu até consigo dar mais retorno para a minha empresa, que tem que trabalhar com questões estratégicas e questões de criatividade. Um exemplo. Aí eu vou generalizar, puxa vida, a próxima vez que eu precisar fazer coisas criativas, eu vou me utilizar do brainstorm, gerar ideias e depois utilizar as melhores ideias, né? E aí eu aplico isso na minha vida, na minha empresa, enfim, né? Tem uma historinha, inclusive, da utilização do brainstorm numa empresa onde as pessoas, foi aí que até que eu me lembrei dessa vivência, faziam presentes, tá? Só que existia uma esteira, então os presentes passavam pela esteira e as pessoas retiravam os presentes dali, o material que estava sendo produzido, e o resultado que dava era que as pessoas, vamos dizer assim, não tinham lá, vamos dizer assim, perdiam a linha de produção, estava muito lento, não estava legal. Fizeram um brainstorm com 7 pessoas e o que elas descobriram nesse brainstorm? Começou assim, não, a gente tem que fazer a esteira andar mais rápido, não, a gente tem que fazer a esteira andar mais devagar, não, a gente tem... Até que alguém disse assim, nós temos que cegar as pessoas. Nossa, cegar as pessoas? Vê bem, brainstorm, o papel aceita tudo, horrível essa ideia, né, antiética, anti-cheque, pasmem, essa foi a melhor ideia. Como assim, dela? Porque eu posso dar a ideia que eu quiser no brainstorm, mas dessa ideia surgiu, vamos contratar pessoas cegas. Olha que ideia sensacional, é ético, é sustentável, mil coisas. Então a gente tem que criar, talvez, ter a coragem, né, de criar as ideias, largá-las no papel e depois fazer a fase de escolha e delas gerar coisas mais interessantes, tá? Bom, para a gente ilustrar mais um pouquinho do processo, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né, o processo de trabalho, o processo de desenvolvimento, existe vamos dizer assim, um marqueteiro famoso no Brasil, que é Roberto Mena Barreto. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Um dos livros que ele escreveu foi Marketing e Propaganda, tá? O Roberto Mena Barreto ganhou vários prêmios de propaganda no Rio de Janeiro, ele era carioca, tá? E dá cursos pelo Brasil, enfim. E aí existiu uma dinâmica numa agência de propaganda. Por exemplo, cartões de Natal, que é uma coisa que a agência de propaganda produzia, né, antigamente. Hoje em dia é tudo online, é outra lógica. Mas naquela época se produzia, né? Eu tô falando década de 90, início de 2000 e tal. E aí, então ele disse o seguinte, que dava muitos gargalos no final do ano, nas produções, que era sempre tudo correndo e tal. Então ele disse assim, esse ano nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer os cartões de Natal em julho. Porque julho é a nossa época baixa, a gente não tem muita demanda e tal. E assim ele fez, né? Ele era o dono da empresa. E aí o que ele descobriu? Que os cartões feitos em julho não eram tão interessantes quanto os cartões feitos em dezembro. Esse tem a ver com o funcionamento de uma empresa de publicidade como a do Roberto Mena Barreto. Aí ele trabalhou com uma coisa chamada BIP. BIP, B-I-P, bom humor, irreverência e pressão. Roberto Mena Barreto chegou à conclusão que para criar as pessoas precisam desses 3 elementos. Tem uma teoria sobre isso, tá? Eu realmente desconheço alguém mal-humorado criar alguma coisa. Geralmente quando a gente cria, a gente está num astral alto, né? Então, bom humor. Irreverência, porque eu tenho que criticar de alguma forma, eu tenho que questionar, fazer de um jeito diferente, com humor até meio sarcástico, para a coisa sair criativa. E pressão vem a ser o tempo, que é o que o Roberto Mena Barreto descobriu, que ele precisaria da pressão do tempo, né? Que as pessoas tivessem, é o que a gente chama, né, a água batendo na bunda, desculpa o termo, mas é bem assim, para que as coisas saiam como elas devem sair. Olha que interessante. Então, isso faz parte do funcionamento de uma agência de publicidade. Isso faz parte do processo de uma agência de publicidade. Ilustrando ainda um pouquinho mais a respeito de processo, a gente pode falar do pessoal que trabalha em TI. O pessoal que trabalha em TI gosta de trabalhar geralmente, tá? Não quer dizer que sejam todos, mas a maioria por produção. E o pessoal de TI não gosta que tu enfie 500 coisas, projetos para eles fazerem ao mesmo tempo. Ele gosta de fazer um projeto, ter início, meio e fim, não ser interrompido de preferência, porque assim ele tem um desempenho melhor, tá? Bom, se for interrompido, bom, aí ele não vai ter um desempenho tão bom.
Então isso faz parte também do processo de trabalho, geralmente, das pessoas que trabalham com TI. Então é importante a gente saber esse processo? Para a gente, vamos dizer assim, ter maior efetividade na nossa equipe, para a gente conseguir um melhor resultado com as pessoas, tá? Bom, então já falei para vocês, né, que eu comecei a pensar em fazer esse trabalho online a partir de 2020. Então eu tô, na realidade, 1 ano e meio, né, organizando, pensando e tal. E aí eu relacionei as minhas ferramentas de trabalho e montei módulos, 9 módulos na realidade, agrupando todas essas vivências em temas, onde eu explico os objetivos, o material que vai ser utilizado, os procedimentos com as técnicas e os resultados esperados de cada um dos exercícios vivenciais. Eu aproveitei para adicionar os módulos de acordo com os respectivos temas, sugestões de utilização de cenas de filme de sucesso, que eu gosto muito de utilizar cenas, vamos dizer assim, em alguns momentos dos meus treinamentos para aquecer, por exemplo, para a atividade principal, que vai ser a teoria ou uma dinâmica, alguma coisa assim, tá? Além disso, e de como utilizar essas cenas nesse material e treinamento e desenvolvimento, acrescento também e-books, tá? Para explicar teoricamente como o tema daquele módulo se apresenta no mercado. Além disso, temos os materiais que envolvem cada módulo, material físico. Por exemplo, os ditos populares, eu tenho 48 ditos populares em polietileno, que eu envio para as pessoas. Eu tenho, por exemplo, o Tangram, ele também vai com as pessoas que adquirem o material para poder trabalhar. E, pasmem, a gente consegue trabalhar no vivencial e no presencial com o material físico também, tá? No material disponível, eu explico detalhadamente a utilização tanto online quanto presencial. Eu bolei esse material exatamente para esse momento, para a gente poder fazer tanto presencial quanto podendo fazer virtual, online, enfim, tá? Então, eu levei cerca de 2 anos, né, para preparar todo esse cabedal, para disponibilizar para vocês. Esse material agora está disponível, essa é a novidade, no meu site, que tem o mesmo nome da minha página do Instagram que vocês estão aqui agora, TCF Consultoria. Claro, como é um site.com.br. Então, olha só, no tcfconsultoria.com.br a gente tem todo esse material, tá? Hoje está digital, né? E esse material, vamos dizer assim, pode ser adquirido no próprio site, na minha loja online, tá? Para a gente trabalhar adequadamente com as ferramentas de dinâmica de grupo, então eu elaborei esses 9 módulos, envolvendo que técnicas de apresentação, aquecimento, raciocínio lógico, comunicação, criatividade, liderança, jogos de empresa envolvendo empreendedorismo, negociação, ferramentas de diagnóstico e feedback, a descrição das cenas de filme de sucesso que eu falei para vocês, para serem trabalhadas não só no presencial como no grupo, na nossa frente, né, aqui agora, como no virtual, em plataformas como o Zoom, como o Teams ou outras da nossa escolha. O ineditismo desse material consiste exatamente nisso, em trabalhar com exercícios vivenciais e ferramentas de coach totalmente no modo online. Então, hoje eu estou abrindo, gente, com muito carinho e satisfação essa oportunidade a todos que têm me prestigiado nesse canal do Instagram, tá? Muitos ficam ao vivo, outros vêm durante a semana, é a dinâmica que a gente está estabelecendo, e eu gostaria de ouvir a opinião dos que adquiriram o material, tá? Eu tenho uma quantidade limitada desse material, então eu creio que os primeiros que chegarem vão conseguir adquiri-lo com certeza, tá? Aí depois a gente vai ter uma certa demora para que venha o restante. E no site é tudo autoexplicativo, né? Vocês vão poder entender claramente esse material. Eu desejo muito sucesso para vocês, que vocês tenham muito sucesso e muito carinho das pessoas, os grupos que vocês vierem a facilitar, se for essa a opção de vocês, se for isso que vocês queiram fazer, como eu tive e tenho na minha vida, tanto nas aulas que eu dou em academia, quanto nos trabalhos que eu faço dentro das organizações, né? Eu sempre tenho um retorno muito positivo em função de que eu utilizo essas técnicas com muito carinho, com muita, vamos dizer assim,
e também, eu acredito, com alguma habilidade, porque afinal de contas são mais de 30 anos trabalhando com dinâmicas de grupos e jogos de empresa. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de vocês e até a próxima quinta-feira com a nossa próxima live. Beleza? Uma boa noite, bom descanso a todos.